A esposa etíope de Moisés, Miriam e Arão não aceitaram a esposa de Moisés, uma crítica que revelava a rebeldia contra Deus, rejeitaram a vontade de Deus. Livro de Números capítulo 12 versículos do 1 ao 10, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo diretamente, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Miriam, Arão e Moisés eram irmãos, filhos de Arão e Joquebede, pertencentes à tribo de Levi. Miriam era a filha mais velha, seguida por Arão, e Moisés, que era o mais novo. Nessa época, o povo de Israel vivia como escravo no Egito, sofrendo opressão. Miriam demonstrou, desde criança, inteligência e iniciativa. Sob a direção de Deus, teve participação na preservação da vida de Moisés, e Deus conduziu cada detalhe, fazendo com que tudo acontecesse no tempo certo e da maneira perfeita. Quando Moisés nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó para que todos os meninos hebreus fossem mortos. Seus pais, porém, não obedeceram ao decreto e esconderam o menino pelo máximo de tempo possível, cerca de 3 meses. Não podendo mais ocultá-lo, sua mãe, Joquebede, colocou o menino em um cesto betumado e o deixou entre os juncos à margem do rio Nilo. Miriam, sua irmã, permaneceu à distância, observando o que aconteceria. Então, a filha de Faraó foi ao rio para se banhar, viu o cesto entre os juncos e mandou que uma serva o apanhasse. Ao perceber a situação, Miriam saiu de onde estava e aproximou-se, perguntando se a princesa queria que chamasse uma mulher hebreia para amamentar e criar o menino. A filha de Faraó aceitou a sugestão. Aquela atitude da família em proteger Moisés estava alinhada com a vontade de Deus. Mesmo diante do decreto de morte, seus pais agiram com fé e coragem, dirigidos por Deus, preservando a vida de Moisés. Assim, Moisés foi salvo, e essa preservação não beneficiou apenas sua família, mas todo o povo de Deus, pois por meio dele viria a libertação de Israel. A família de Arão e Joquebede teve 3 grandes líderes: Moisés, Arão e Miriam. Como está escrito em Miqueias capítulo 6 versículo 4, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te resgatei, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Moisés foi escolhido por Deus como o principal responsável pela liderança do povo. Ele recebeu diretamente do Senhor o chamado e a missão de conduzir Israel, governando sob direção e autoridade divina. Não liderava por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Moisés era auxiliado por seu irmão Arão, como sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, e por Miriam, como profetisa. Cada um tinha sua função, mas Moisés ocupava o lugar de liderança estabelecido por Deus. Moisés conheceu Zípora, sua mulher, quando fugiu do Egito por causa de Faraó. Ao sair do Egito, Moisés foi para a terra de Midian. Lá conheceu a família de Jetro e acabou se casando com uma de suas filhas, chamada Zípora. Certa vez, Moisés estava sentado junto a um poço quando as filhas de Jetro foram tirar água para dar de beber ao rebanho de seu pai. Naquela ocasião, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, entre as quais estava Zípora. Então Moisés se levantou, as defendeu e deu água ao rebanho.
Quando Zípora e suas irmãs chegaram em casa, contaram ao pai o que Moisés havia feito. Então Jetro mandou chamá-lo, e Moisés aceitou morar com ele. Foi assim que Jetro lhe deu Zípora como esposa. Mais tarde, quando Moisés retornou ao Egito conforme a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos o acompanharam. No início do ministério de Moisés, quando ele estava a caminho do Egito após o chamado de Deus, houve uma falha grave. Ele negligenciou a circuncisão de seu filho. Foi uma omissão, uma negligência da lei, da antiga aliança. Diante disso, a ira do Senhor se levantou contra Moisés, revelando que Deus não ignora a desobediência, mesmo na vida de quem foi chamado. Então Zípora, percebendo o que estava acontecendo, tomou uma atitude imediata. Pegou uma pedra afiada e circuncidou seu filho, cumprindo aquilo que Moisés havia deixado de fazer. E foi essa atitude que fez cessar o juízo, Deus o poupou. Mesmo não sendo nascida em Israel, Zípora discerniu a gravidade da situação e obedeceu. Enquanto Moisés falhou, ela se posicionou. Mesmo não sendo do povo de Deus, Zípora obedece. Êxodo capítulo 4 versículos do 21 ao 26, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. A aliança feita com a nação de Israel, que são os primogênitos, o povo separado por Deus. O sinal dessa aliança era a circuncisão, marcada por uma pequena quantidade de sangue, como um sinal visível que apontava para o sangue que Jesus Cristo haveria de derramar. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim, a salvação foi estendida aos gentios. Ele é o descendente de Abraão, e a nova aliança se estabelece por meio dele, através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, recebida pela fé. Ele é o marido de sangue, e a igreja é a esposa de Cristo. Quando o povo já estava sendo conduzido por Moisés no deserto, durante a caminhada rumo à terra prometida, Miriam e Arão se uniram em rebelião e começaram a criticar Moisés por ele ter se casado com uma mulher cuxita, uma estrangeira, uma gentia. Cuxitas eram os descendentes de Cuxi, filho de Cã, neto de Noé. A mulher cuxita era descendente de Noé, como toda a humanidade após o dilúvio. Ela vinha da região de Cuxi, que na época bíblica ficava ao sul do Egito. Assim, ela pertencia a outro povo e a outra cultura, diferente do povo de Israel. No entanto, embora fosse descendente da mesma origem humana, ela não fazia parte de Israel, o povo escolhido que vinha da linhagem de Abraão. Deus já estava mostrando que sua graça não seria só para Israel, mas para todos os povos. Levítico capítulo 19, versículo 34. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como um natural da terra. Amém-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Zípora, Tamar, Rute e Raabe são exemplos de mulheres gentias que não pertenciam ao povo de Israel, mas que escolheram servir ao Deus de Israel. Rute, sendo moabita, gentia, estrangeira, decidiu deixar sua terra, sua cultura, seus deuses para seguir o Deus de Israel, morar em Israel, declarando que o Deus de Israel seria o seu Deus e que aquele povo seria o seu povo. Sua história é uma prova da compaixão de Deus para com os gentios e para conosco. Ela não era da nação de Israel, mas fez parte do propósito de Deus. Raabe era uma mulher cananeia, prostituta, que habitava na muralha de Jericó, reconheceu o poder do Deus de Israel, passou a fazer parte do povo de Deus. Judá escolheu Tamar para se casar com seu filho mais velho, seu primogênito Er. Portanto, Tamar era nora de Judá. Tamar fica viúva de Er. Era uma viúva sem filhos. Tamar, que não era israelita, cumpriu a lei de Israel, e Judá, que era israelita, deixou de cumprir. Tamar cumpriu para sair da vergonha, da humilhação. O pecado traz vergonha, humilhação. Tamar escolhe a Deus de Israel. Tamar e seu sogro Judá, teve 2 filhos, gemos Pérez e Zerá. Tanto Rute, Raabe e Tamar estão incluídas na genealogia de Cristo. Tamar foi mãe de Pérez, que está nas gerações passadas de Boaz, filho de Raabe, que foi marido de Rute. Raabe é sogra de Rute. Rute foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Rute foi bisavó do rei Davi, que faz parte da linhagem até Jesus Cristo. O homem sempre falhou em suas alianças com Deus.
Mesmo que o homem quebre sua aliança, Deus é fiel eternamente. Quando Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu uma aliança com eles, Adão e Eva quebraram. Embora o ser humano tenha falhado, Deus ainda encontrou meios de manter a aliança. Após a queda, Deus estabeleceu um plano de redenção e prometeu cumpri-lo, não desistiu do ser humano. A semente da mulher, semente incorruptível, que é o descendente Jesus, pisaria a cabeça da serpente, do príncipe dos anjos caídos. Deus está falando com a serpente, dando uma sentença, e estabelece uma separação, dos que servem e dos que não servem a Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, Jesus derrotou o pecado e a morte. Esse ferimento no calcanhar foi algo apenas superficial em Jesus, ele se entregou voluntariamente, morrendo para dar vida. Porém, o golpe que Jesus desferiu contra o príncipe dos anjos caídos é mortal, a cabeça será esmagada. Deus faz uma aliança não só com Noé, mas com sua descendência, ou seja, com toda a humanidade. Embora a carne pereça pela violação do pacto, ainda assim Deus sustenta o pacto com os que são fiéis. Noé e sua família entram na arca, mostrando a graça, misericórdia a Noé e sua família e seus descendentes. Pacto, contrato, aliança com Noé era a arca, arco-íris, símbolo da esperança. Assim houve a preservação do ser humano. Gênesis capítulo 6, versículos 18 e 19. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Tome um casal de cada ser vivo, isto é, macho e fêmea, e coloque-os na arca, para que conservem a vida juntamente com você. Sinal da aliança um arco-íris no céu, um lembrete de que Deus é fiel, que Deus cumpre sua palavra. Deus preservou o homem. Gênesis capítulo 9 versículo 16. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. O pacto, aliança com Abraão, que creu antes de ver, tinha como sinal circuncisão. Deus reafirma a promessa feita a Abraão agora a Jacó. Pacto da velha aliança, o símbolo era a circuncisão. Da nova aliança, o sangue de Jesus, sua morte e ressurreição. Desde o início da queda do homem, Adão e Eva, Deus promete um resgatador que é Jesus. Jesus Cristo é o descendente prometido que vence o pecado, derrota a morte e restaura o acesso a Deus. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eles conversaram entre si, mas Deus ouviu. Era um momento delicado dentro do povo de Deus, não veio de um inimigo de fora, mas de pessoas próximas, de dentro, da própria família. Foi uma crítica contra aquilo que Deus havia estabelecido. Aqui estavam os motivos: poder, posição, inveja, orgulho e rebeldia espiritual. Ao criticarem a esposa de Moisés, a etíope, seus irmãos Miriam e Arão usaram essa reclamação como pretexto, uma forma de encobrir a verdadeira intenção. Na realidade, estavam questionando a unção e a posição de Moisés como escolhido de Deus para liderar o povo. Usaram a mulher de Moisés para tentar desqualificá-lo como líder, aproveitando-se da origem cuxita de Zípora. Nem Arão nem Miriam reconheceram a autoridade de Deus, a escolha de Deus, mostraram um coração rebelde. Miriam e Arão eram importantes diante do povo e ocupavam posições de destaque e liderança. O fato de Miriam ser mencionada antes de Arão pode sugerir uma participação mais ativa, até mesmo como possível iniciadora da crítica contra Moisés. No entanto, somente o Senhor conhece plenamente o que havia no coração de ambos. Miriam já era instrumento de Deus, tinha chamado e posição, assim como Arão. Ainda assim, houve falta de submissão àquilo que Deus havia determinado. Isso nos lembra que não há nada que passe despercebido. Deus vê tudo e ouve tudo. Deus chamou imediatamente os envolvidos à parte e confirmou mais uma vez a autoridade de Moisés, destacando a intimidade com que falava com ele, além da fidelidade com que Moisés o servia. Então Deus apareceu em uma nuvem, convocou os 3 irmãos à entrada da tenda e deu testemunho da fidelidade de Moisés e da profunda intimidade que havia entre eles. A correção não veio através de Moisés, mas do Senhor, do cuidado e zelo de Deus que tomou sua defesa. A justiça pertence a Deus. Livro de Números capítulo 12 versículos 11 ao 13. Então, disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor atendeu ao clamor de Moisés.
Miriam, porém, não deixou de sofrer a disciplina, passando 7 dias leprosa, fora do arraial. A lepra, nos tempos bíblicos, era uma doença de pele grave e contagiosa. Manifestava-se por manchas brancas, inchaços e perda de sensibilidade. Com o avanço da doença, as lesões podiam liberar pus, os cabelos da cabeça e das sobrancelhas podiam cair, e até as unhas se soltavam e caíam. Em estágios mais avançados, partes do corpo como dedos, membros, nariz e olhos podiam ser lentamente consumidos. Nos casos mais severos, a doença levava à morte. Para evitar que a doença se espalhasse e contaminasse outras pessoas, os leprosos eram separados do convívio social, permanecendo fora do acampamento. Quando Arão intercede por Miriam, ele descreve a lepra como um mal em que a carne está como metade consumida, mostrando a gravidade da condição. Segundo a lei dada por meio de Moisés, a pessoa considerada leprosa era declarada impura. Ela deveria ser levada ao sacerdote, Arão ou um de seus filhos, para avaliação dos sintomas. O sacerdote analisava a situação e, havendo suspeita, colocava a pessoa em quarentena por 7 dias. Ao final desse período, no 7º dia, o sacerdote a examinava novamente para confirmar se estava pura ou impura. A lepra era sinônimo de impureza, pecado. Lepra é uma figura externa e visível da condição interna. Naquela época, eles não falavam direto com Deus, geralmente era designado um intermediador. Deus mandava o recado pelos profetas, mas falava direto com Moisés. O pecado criou uma barreira entre Deus e os homens. Jesus tirou a barreira. Por isso Arão foi pedir por sua irmã Moisés. Nosso intercessor, mediador a Jesus, através do Espírito Santo, nos deixou os dons espirituais, incluindo de profecia. Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas depois da vinda de Jesus fala-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Primeiro livro de Timóteo capítulo 2 versículos do 5 ao 6. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Lucas capítulo 16 versículo 16. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Mesmo que Miriam tivesse servido a Deus por muito tempo, mas pecou, não deixou de ser culpada. Temos que agradar a Deus sempre, perseverar até o fim de nossas vidas. Miriam deixou levar pela vaidade, pela soberba, exaltação, pela inveja, rebeldia, mas voltou a servir a Deus. O príncipe dos anjos caídos servia a Deus, mas se rebelou, queria ser superior a Deus, autossuficiente, altivo, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, invejoso. A rebelião contra Deus teve início em Satanás. Depois instigou o homem a pecar também. Satanás induziu Adão e Eva a se aliarem a ele em rebelião. Para Satanás teve condenação, era obstinado, permaneceu em rebeldia, mas para os homens e mulheres que se arrependem tem perdão. E quem intercede pelo homem é o sacerdote, que é Jesus. Até o sacerdote no Antigo Testamento, no pacto da lei, tinha sacrificar animal pelo perdão dos seus próprios pecados, mas Jesus não tem pecado, o único que salva, o único intermediador entre Deus e os homens. Somente Jesus tem o poder de nos resgatar do pecado. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, que é sumo sacerdote eterno. Moisés representa a lei que mostra o pecado, mediador do pacto da lei, antiga aliança, que traz condenação, morte. Jesus representa a graça e a misericórdia que perdoa pecados. Hebreus capítulo 10 versículo 1, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Outra versão, a lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, que é superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19 ao 24, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fé. O apóstolo Paulo comparou a lei mosaica a um tutor para explicar qual era a sua verdadeira função. Segundo ele, a lei não foi dada para salvar, mas para revelar o pecado, deixando evidente que o ser humano não conseguia viver de forma perfeita e, por isso, precisava de redenção. Além disso, a lei tinha um caráter temporário.
Ela existiria apenas até a vinda de Jesus Cristo, aquele que traria a solução definitiva para o problema do pecado. Paulo usou uma comparação comum na época. Nas sociedades da Grécia Antiga e do Império Romano, famílias ricas costumavam designar tutores para cuidar de seus filhos desde a infância até a puberdade. Esse tutor tinha a responsabilidade de supervisionar a criança, corrigir seu comportamento e garantir que ela seguisse as orientações do pai. Ele agia como um guardião, exercendo autoridade sobre a vida do jovem. No entanto, essa autoridade não era permanente. Quando a criança crescia e atingia a maturidade, já não precisava mais do tutor. A função dele chegava ao fim. A lei funcionou como esse tutor, orientava, corrigia e mostrava os erros, mas apenas por um tempo. Sua missão era preparar o caminho, conduzindo as pessoas até Cristo. Depois disso, sua função como tutor se completava, pois aquilo que ela apontava finalmente havia chegado. A lei dada a Moisés. Sua função era temporária e imperfeita, mostrar o pecado, até que chegasse o descendente Jesus Cristo. Ela apontava para algo maior e melhor e perfeito. Sua função era conduzir até Cristo, porque somente em Jesus está aquilo que a lei não podia oferecer, a salvação. Miriam ficaria fora do acampamento por 7 dias. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Era um sinal de vergonha. O pecado expõe, constrange e traz vergonha. No caso de Miriam, a repreensão não veio de homens, mas do próprio Deus. Não havia dúvidas, ela havia errado. Não havia como negar, nem se justificar. O pecado traz a separação, afastamento entre o homem e Deus. Durante esse período Miriam ficaria separada do povo de Deus, fora do arraial. Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher, feitos por Deus, escolheram pecar. Geraram a raça humana, também pecadora. Primeiro Adão. O segundo Adão é Jesus. Por meio de um só homem veio o pecado, por meio do ser humano, com sua natureza falha, na sua condição humana, e por meio de um só homem, Jesus, perfeito, veio a salvação para todos. Se o primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe a redenção. Deus não a afastou definitivamente. Miriam seria novamente recebida no acampamento. Os 7 dias fora do acampamento foram um tempo de oportunidade, de segunda chance para compreender que errou, para se arrepender e para que houvesse restauração. O povo não partiu enquanto Miriam não voltou. Estávamos esperando por Cristo, pela promessa de restauração, aquele que, sem pecado, veio tirar a nossa vergonha. Enquanto Jesus não veio à terra para nos livrar da vergonha e da humilhação, nenhum de nós, seres humanos, poderia ser restaurado na presença de Deus novamente. Ficamos separados de Deus por um tempo, depois nos conciliamos com Ele através de Jesus. Mesmo separados, Deus nunca nos abandonou. No deserto de Zin, em Cádiz, Miriam morreu e foi sepultada. Nesse período, faltou água para o povo, e a comunidade se revoltou, se unindo contra Moisés e Arão e reclamando: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Em resposta à reclamação, o Senhor falou para Moisés que pegasse a vara e, junto com Arão, reunisse o povo. Diante de todos, ele deveria falar à rocha, e dela sairia água suficiente para o povo e os animais beberem. Números capítulo 20 versículos do 7 ao 13, Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. Aquele fardo era pesado demais para Moisés. Ele não fez exatamente como Deus tinha dito. Moisés e Arão cumpriram parcialmente a ordem dada. Ao invés de falar à rocha, Moisés bateu nela 2 vezes, de forma irritada. Mesmo sendo algo parecido, não era o que Deus mandou. Quando ele disse: será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Isso tirou a glória de Deus e colocou no homem.
A ordem de Deus para falar à rocha tinha como objetivo exaltar e glorificar o nome do Senhor e mostrar que ele era o autor do milagre. Mesmo sendo o homem mais manso que existia na terra, Moisés se irritou e, embora obediente, acabou desobedecendo. Moisés fere a rocha 2 vezes. Ainda assim, a água jorra, mostrando a fidelidade de Deus, mesmo diante da falha humana. Demonstra que não existe homem sem pecado, e que nenhum ser humano é capaz de ser mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Se dependesse do homem, ele não poderia ser salvo, mas, pela misericórdia, a graça e amor de Deus, a salvação é possível através de Jesus. Por causa da desobediência humana, a rocha que é Jesus, a fonte de água viva, foi ferida na cruz, para nos dar vida. Jesus Cristo é a rocha eterna sobre a qual o povo de Deus é edificado, com um fundamento firme, inabalável e seguro. Nele há sustento e a verdadeira resposta para a sede mais profunda da alma. Ferido uma única vez, entregou-se em sacrifício na cruz de forma completa e definitiva, para que dele fluísse água viva eternamente, sem necessidade de novos sacrifícios. O que vemos hoje dentro das famílias não é algo novo. A Bíblia já mostrava essa realidade quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés por causa de sua esposa, a mulher cuxita. Ela era de outro povo, de outra cultura, vinda da região de Cuxi, e isso foi usado como motivo para críticas. Mas, na verdade, não era sobre ela, era sobre controle, influência, poder, manipulação e insatisfação no coração. Assim como acontece hoje, sogra, sogro, cunhados, cunhadas, parentes começaram com comentários, críticas e questionamentos. Aquilo que parecia apenas opinião, na verdade, era uma tentativa de interferir, desvalorizar e atingir diretamente o casamento, pessoas próximas se levantando, usando palavras para ferir, tentando enfraquecer aquilo que Deus estabeleceu. Culturalmente, sabemos que existem muitas dificuldades nos relacionamentos familiares, especialmente entre sogras, noras, genros, sogros e cunhados. São relações próximas, mas ao mesmo tempo delicadas, onde sentimentos, opiniões e expectativas muitas vezes se chocam. Às vezes, surgem críticas às noras em suas ações e gestos, e os conselhos se multiplicam na tentativa de manter o filho sob influência ou domínio. Quando se casa, forma-se uma nova família, os familiares passam a ser parentes. Ainda que haja ajustes e diferenças, o amor permanece. Muitas vezes o que justificamos como crítica construtiva não passa de sentimentos destrutivos, pois a maneira mais fácil se elevar é rebaixar a reputação alheia. Existem situações em que a influência da família deixa de ser cuidado e passa a ser ataque direto ao casamento. Não é mais opinião, não é conselho, é interferência com a intenção de dominar, enfraquecer e, muitas vezes, destruir a união. Quando alguém insiste em se intrometer constantemente na vida do casal, criticando tudo o que a esposa faz, desvalorizando suas atitudes e apontando defeitos o tempo todo, interfere no casamento. O lar começa a perder a paz, porque outras pessoas que estão tentando dominar o relacionamento que deveria ser construído a dois. Há mães que não aceitam perder o controle sobre os filhos, e irmãos que insistem em exercer influência sobre o irmão mesmo depois do casamento. Em alguns casos, isso vai além e envolve interesses pessoais e até financeiros, interferindo no que diz respeito à esposa e ao lar. Então se unem, criam alianças dentro da própria família e dão início a um processo contínuo de fofocas, intrigas, perseguições e calúnias. Aos poucos, vão minando a imagem da esposa, distorcendo situações, levantando acusações e plantando dúvidas no coração do marido. O que parece pequeno no início vai crescendo, contaminando pensamentos, enfraquecendo a confiança e abalando a estrutura do relacionamento. Quando não há discernimento e posicionamento, essa influência se fortalece, e aquilo que começou como interferência pode terminar em divisão e destruição do casamento. Diante de tudo isso, existe uma responsabilidade clara: o homem precisa se posicionar. O casamento não sobrevive apenas de sentimentos, ele precisa de proteção, cuidado. E essa proteção começa quando o marido entende que sua prioridade agora é Deus, a sua esposa e seu lar. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Isso não é apenas físico, é emocional, espiritual e também nas decisões. Significa que nenhuma outra voz pode ter mais peso para ele do que a da sua esposa dentro do lar. Quando o homem se cala diante de críticas, intrigas e manipulações, ele não está sendo neutro, ele está permitindo que sua casa seja enfraquecida, destruída. Ser marido não é apenas prover, é guardar, defender e honrar a mulher que Deus colocou ao seu lado. Eva foi tirada da estrutura, osso, do homem. Os ossos nos ajudam a manter de pé, são os protetores dos órgãos vitais.
Um osso que faz parte da proteção do corpo. As costelas têm uma função essencial: proteger órgãos vitais como o coração, os pulmões, o fígado e o baço. Além disso, esses ossos ajudam a dar forma à nossa caixa torácica e, portanto, estão envolvidas na respiração. São estruturas que sustentam, guardam e preservam a vida. Deus escolheu essa parte para formar a mulher, de um lugar de proximidade, valor e proteção. Costelas estão em pares uma do lado da outra. A mulher tem uma estrutura física mais frágil. O homem deve proteger a costela, para não perder a vida em uma luta, e uma batalha. A musculatura esquelética do homem tem o fator hormonal como uma diferença importante. A testosterona é o hormônio masculino que proporciona ao homem um desenvolvimento muscular sempre superior. Este efeito assegura ao homem uma vantagem de força, potência e velocidade. As mulheres apresentam uma maior quantidade de gordura corporal quando comparadas aos homens. O homem tem menos gordura e mais músculo. O homem possui um número maior de glóbulos vermelhos no sangue, o que proporciona uma maior capacidade de transporte de oxigênio e, consequentemente, um desempenho aeróbico sempre superior ao da mulher. Além disso, o desempenho cardíaco do homem é também superior. Em geral, pode-se afirmar que, em comparação ao homem, a mulher possui uma estrutura óssea mais leve, o esqueleto feminino é mais leve. Também a estrutura dos grandes ossos longos é mais frágil, sendo que, na mulher, podem ocorrer fraturas mesmo sob a ação de forças menores. Existe a igualdade essencial do homem e da mulher como seres humanos, de natureza humana, criadas por Deus. Mas existe uma diferença física entre homem e mulher. Em Gênesis, a mulher é formada a partir do homem, mostrando origem comum, que é Deus. Mas depois da criação, a partir de então, todo homem nasce de uma mulher. Tanto o homem quanto a mulher são criados por Deus. São complementares enquanto masculino ou outro feminino. Uma diferenciação sexual que é caracterizada pela complementaridade. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 11 versículos 11 e 12. No Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque, assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Equilíbrio e interdependência, todos dependem de Deus. O homem, em geral, possui maior massa muscular, mais força, maior capacidade física e resistência. Isso não o torna superior, mas revela uma responsabilidade. Se o homem é mais forte fisicamente, ele deve levar a carga maior. Se o homem é mais forte, não é para oprimir, que é para proteger. Se tem mais força, não é para dominar, que é para sustentar. Se carrega mais capacidade física, é porque também deve carregar maior responsabilidade. Proteger o que é frágil, sustentar o lar em momentos difíceis, defender sua esposa de ataques, pressões e interferências. Se Deus deu ao homem mais força, foi para que ele levasse a carga maior, não apenas física, mas emocional, espiritual e familiar. Se a mulher é carne do homem, osso do homem, o homem maltrataria sua própria carne, seus próprios ossos em sã consciência? Efésios capítulo 5 versículos do 28 ao 30. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Primeiro livro de Pedro capítulo 3 versículo 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Indivíduo que recebe uma herança, juntamente com o outro é coerdeiro, na condição de filhos. Cada pessoa que recebe em conjunto uma herança, relação de igualdade, com todos os outros herdeiros. Em condição de igualdade. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Deus nem escuta as orações do homem que não respeita a sua mulher. Eva foi tentada pela serpente, enganada e acabou comendo do fruto. Depois disso, ofereceu a Adão. Mas há um ponto importante: Adão não foi tentado diretamente pela serpente como Eva foi. Ainda assim, ele aceitou o fruto sem resistência, sem questionamento e sem se posicionar. Adão não protegeu, não resistiu e cedeu. Adão não protegeu a sua costela. Os dois pecaram, Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela e ter o conhecimento do que era bom e mal, tomou do seu fruto e o comeu, também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Eva culpou a serpente, mas não culpou Adão.
Se Adão estava ao lado de Eva enquanto ela era enganada pela serpente, surge uma pergunta inevitável: por que ele não fez nada? Ele não falou, não repreendeu a serpente, não se posicionou. Permaneceu em silêncio. Estava ali, vendo e ouvindo tudo, mas não disse uma palavra sequer. Não a alertou, não protegeu. Diante disso, Eva até poderia ter dito: Adão estava comigo e não fez nada. Ele permitiu. Ele não me protegeu. Ele não me alertou. Quando Deus confronta Adão, ele responde: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto, e eu comi. Adão não apenas culpou Eva, mas também, de forma indireta, culpou o próprio Deus da mulher que tu me deste. Ele não se posicionou, não assumiu a responsabilidade, não protegeu, apenas tentou se justificar. Adão devia ter assumido a culpa assim como Jesus Cristo assumiu as nossas culpas, morreu em nosso lugar. Quem fala o caminho é Jesus, quem dá a direção é Jesus, o cabeça é Jesus, quem governa é Jesus. Todos somos filhos por adoção ou criaturas. Gálatas capítulo 3 versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Assim como o homem não pode salvar a sua mulher, só Jesus salva, e a igreja não tem duas cabeças, então há uma parábola ou uma comparação. Todo ser humano é falho, pecador, não pode ser a cabeça da igreja, e nem a cabeça de outro ser humano, nem pode ser dirigido pela sua própria cabeça. Igreja pertence a Jesus, que é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Considerar uns aos outros, abrir mão do orgulho, marido com a esposa, esposa com o marido, todos com todos, dentro do respeito cristão. Sujeitar-se não é ser dominado. É viver em respeito, amor, paciência, consideração uns com os outros. Deus deu aos seres humanos o domínio sobre os animais, não sobre os seres humanos. Eclesiastes capítulo 8 versículo 9, tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Primeiro livro de Pedro capítulo 5, versículo 3, orienta os líderes a não dominarem aqueles que lhes foram confiados, mas a serem exemplos. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Lucas capítulo 22 versículo 26, mas não sereis vós assim, antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Mateus capítulo 20, versículos do 25 ao 28, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Devemos viver para agradar a Deus, e não buscar a aprovação dos homens. O cristão é chamado a priorizar sua vida espiritual, colocando Deus acima de tudo. Isso se reflete em uma vida que promove edificação, tanto a própria quanto a dos outros, ou seja, o crescimento de toda a igreja. Jesus é o cabeça do corpo, nós como membros uns dos outros, servindo uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, suportando uns aos outros. Viver para agradar a Deus é escolher agir segundo a sua vontade, mesmo sendo falhos e pecadores. É não se deixar dominar pela natureza pecaminosa, mas buscar, diariamente, uma vida de transformação, sendo alicerçados, edificados em Jesus. Romanos capítulo 15 versículos do 1 ao 6, nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Colossenses capítulo 3 versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, mas,
Como fomos aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Glórias a Deus. Aleluias.